A mensagem de hoje tem dois temas, né? Porque é difícil de escolher o tema. Deus está no controle de tudo, mesmo em meio às crises. Deus está no controle de tudo, mesmo em meio às crises. Eu gostaria, e antes de iniciarmos a leitura da palavra do Senhor, eu gostaria de orar. Gostaria que você, onde você estivesse, que você fechasse os seus olhos, que você se esquecesse de tudo à sua volta, que você focasse agora na palavra do Senhor, foque agora no templo do Senhor, foque agora no manto do Senhor Jesus Cristo que está sobre a sua casa nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus e Pai Celestial, nós glorificamos, engrandecemos e exaltamos o Teu santo nome, ó Deus, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que em meio às crises o Senhor está conosco. Mesmo, ó Pai, em momentos turbulentos, o Senhor está conosco, nos guardando, nos protegendo, nos livrando. Sabemos, ó Pai, que nada, ó Pai, passa ao largo dos seus olhos, nada passa despercebido, ó Pai, pelo Senhor. O Senhor, ó Deus, controla tudo, governa tudo. E por isso, ó Pai, nessa noite, eu peço ao Senhor, ó Deus, humildemente, que o Senhor, ó Pai, fale à tua igreja, ó Deus amado. Usa-me, ó Pai, como ferramenta, usa-me, ó Pai, como instrumento, ó Deus, para o teu reino. Que as palavras, ó Deus, que proferirem da minha boca, ó Pai, não sejam minhas, mas que o teu Santo Espírito, ó Deus, venha dirigir-me, que o teu Santo Espírito, ó Pai, venha falar à tua igreja, e os corações, ó Pai, dos teus servos sejam alcançados nessa noite para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Irmãos, tivemos uma semana muito emocionante. Tivemos uma semana em que tivemos algumas percas, alguns amigos foram recolhidos e outros amigos foram poupados. Alguns entes queridos estão agora em dificuldades, outros entes queridos já estão agora na glória, celebrando e exaltando o nosso Deus frente a frente. Vivemos momentos terríveis, momentos raros para a humanidade. Raramente a humanidade como um todo é assolada por uma só praga. Raramente a humanidade como um todo sofre as mesmas coisas. Vivemos um momento em que não falamos mais de guerra. Vivemos um momento em que não falamos mais de disputa de poder, porque todos estão focados na sobrevivência. Todos os povos, todo o mundo está falando em sobreviver, vencer este risco, vencer este vírus, vencer esse mal que até agora traz mais dúvidas ao coração do homem do que certezas. Nós acabamos de passar, o século XX foi um século de fartura, o século XX foi um século de morosidade, o século XX foi um século em que muitos avanços aconteceram, muitas coisas boas aconteceram, a humanidade evoluiu bastante, a tecnologia desenvolveu-se de uma forma estrondosa, a ciência avançou de forma maravilhosa, e o homem então começou a pensar que poderia tirar Deus do cenário e poderia trabalhar sozinho. O homem começou a pensar que o seu conhecimento, começou a pensar que a sua capacidade, começou a pensar que a sua forma de fazer as coisas não precisava mais contar com Deus, e a gente começou a tirar Deus das escolas, começou a tirar Deus dos repartimentos públicos, começamos a tirar Deus de dentro da nossa casa, já não oramos mais,
começamos a tirar Deus de dentro de nossas vidas, já não separamos mais um tempo para adorar, e o homem ousou tirar Deus do meio da igreja. A igreja no século 20 foi uma igreja que começou novamente a ser atacada por leis humanas. Então o século 20 começou como um século que daria tudo certo, estava tudo caminhando bem, estava tudo caminhando para a prosperidade mundial, estava tudo caminhando para resolvermos os problemas sociais, estava tudo caminhando para o homem se desenvolver sem Deus. E aí nós chegamos agora no século 21 e o mundo precisa parar, porque um fenômeno natural parou a humanidade. Um vírus que já existia na natureza entrou então em contato com o ser humano, e esse vírus se disseminou por um mundo inteiro, e toda a tecnologia do mundo agora está voltada para combater esse vírus. Por que será que essas coisas acontecem? Me lembro do povo judeu na época, nas épocas áureas, as épocas que o povo judeu estava muito bem, o povo judeu esquecia-se de Deus, o povo de Deus começava a cultuar outros deuses, o povo de Deus começava a introduzir no culto coisas diferentes que Deus desaprovava. E aí Deus precisava mandar alguma coisa para chamar a atenção do povo e falar: olha, eu comando todas as coisas, eu que domino tudo, fui eu quem criei esse planeta, fui eu quem colocou os mares no seu lugar, fui eu que levantei a terra para separar os mares, fui eu que coloquei os luminares de dia, o sol, e de noite a lua, fui eu quem fiz o vento, fui eu quem fiz os peixes, fui eu quem fiz as plantas, eu fiz os animais e eu criei o homem, eu fiz todas essas coisas. Você não consegue nunca, ser humano, ser maior do que Deus. E Deus chama a atenção do povo, e mais uma vez Deus está chamando a atenção do povo, dizendo: eu estou no controle de tudo. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 46. Salmo 46. Depois vocês aí de casa acompanhem a leitura da palavra do nosso Deus. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde amanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras que o Senhor fez, que desolação efetuou sobre a terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, aleluias, glória seja dada ao nome do nosso Deus. O Senhor, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio, o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. Então vamos ver aqui, dessas coisas que eu estou falando, vamos ver aqui, dentro desse
trecho da palavra de Deus, ali no Salmo 46, a gente vê um salmo de conforto, um salmo de refrigério, um salmo da proteção do Senhor, mas a gente vê também aqui nesse salmo, o Senhor chamando a atenção do povo, para que Ele é quem está no controle de tudo. Primeiro, nós vemos aqui a natureza em desordem. O verso 2 e o verso 3 traz isso. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas espumejem, tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Irmãos, não é isso que nós estamos vendo agora? Nós estamos vendo o mar revolto, nós estamos vendo ventos assoprando assolosamente sobre as nossas casas, nós estamos vendo reinos abalados, nós estamos vendo homens fortes, sem saber para que lado olhar. A natureza clama o Deus vivo, a natureza exalta o nome do nosso Deus. A natureza tem se revoltado contra os homens, a natureza tem assolado os homens, porque o homem esqueceu de colocar o Senhor no centro de todas as coisas. Agora nós estamos vivendo essa desordem, a gente não sabe para onde olhar, a gente não sabe a quem pedir, a gente não sabe a quem clamar socorro, porque nenhum homem tem solução para nada. Nenhum homem consegue resolver o problema, nenhum homem consegue exterminar esse vírus, nenhum homem consegue controlar esse vírus, nenhum homem consegue sequer impedir que esse vírus se espalhe, porque a natureza está em desordem. Os montes estão estremecidos, os montes estão abalados, os montes estão balançando, reinos fortes estão com a sua economia quebrada, reinos poderosos estão agora entremecidos, sem saber como resolver os seus problemas. Segundo lugar, nós temos a sociedade que está desestruturada. No versículo 6 diz assim: bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Nós ouvimos falar que o Brasil é o centro, da pandemia agora, nós estamos no epicentro, a maior quantidade de morte está aqui, nós perdemos muitas vidas, o vírus está espalhado aqui sem controle, mas nós olhamos também para reinos como a Inglaterra, reino como os Estados Unidos, reinos como Japão, as coisas não estão controladas para lá também. Apesar de a mídia falar pouco, mas as coisas para lá também estão em desordem, as coisas para lá também estão complicadas. Então todos os reinos do mundo estão sofrendo com esse mal. Todos os reinos do mundo estão nessa desordem social, nessa inquietude, nessa falta de controle, nessa perca de muitas vidas. O mundo inteiro está assolado. Mas e aí? Como é que a gente pode enfrentar todas essas coisas? Como é que a gente pode resolver todas essas coisas? Tem um salmo, Salmo 121, um dos salmos que nós chamamos salmos de ramagem, de romagem, um salmo de peregrinação. Esse salmo foi escrito como cântico quando o povo estava prestes a chegar a Jerusalém para o culto anual. Eles passavam próximos de regiões perigosas, regiões em que os bandidos roubavam o povo que estava trazendo oferta para o templo, os bandidos matavam as pessoas que estavam passando por ali, e quando o povo entrava nessa região, o povo começava a cantar, e o cântico que eles cantavam era o Salmo 121. Eles passavam embaixo de um vale, e do vale eles olhavam para o monte e clamavam: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro?
Eles não estavam olhando para o monte de Deus, eles estavam olhando para o monte onde os bandidos estavam fazendo campana para roubar. E o povo de Deus olhava para os montes e falava: e agora? Quem poderá nos defender? Elevo os meus olhos para o monte, vejo o perigo. Elevo os meus olhos para o monte, eu sei que nesse lugar há bandidos querendo roubar, bandidos querendo matar. Quem poderá nos socorrer? E aí o verso 2 diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E nesse momento, meus irmãos, é nesse momento que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós estamos vivendo períodos em que nós estamos clamando a Deus incessantemente. Nós vivemos períodos em que jejuns nacionais, mundiais são proclamados por lideranças. Nós vivemos momento em que as igrejas estão clamando ao Senhor por tudo. Eu acho que é esse aqui que está balançando. Não, tá bom, pode deixar. Nós vivemos momento em que o povo de Deus clama ao Senhor com toda a força que existe no seu ser, para que o Senhor console, para que o Senhor guarde, para que o Senhor proteja, para que o Senhor livre nossa saúde, nossos parentes, os nossos familiares e os nossos amigos. Todos estamos olhando para o monte, todos vemos o perigo dessa disseminação desse vírus, e todos nós estamos clamando ao Senhor. E é nesse ponto, quando todos estão clamando ao Senhor, que o Senhor vem nos ensinar a respeito do seu senhorio, a respeito da sua observação, a respeito do controle que somente Ele tem. Somente o Senhor pode livrar o homem desse mal que assola o planeta. O verso 1, o verso 7 e o verso 11 do Salmo 46 nos desperta para buscarmos abrigo no Senhor. É tempo de voltarmos para Deus, é tempo de libertarmos de nós mesmos, é tempo de abandonarmos a nossa ciência, abandonarmos as nossas próprias forças e buscar refúgio no Senhor. Olha o que diz o versículo 1 de 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. É nas tribulações que nós vemos a manifestação miraculosa, a manifestação maravilhosa do nosso Deus. O versículo 7 repete: o Senhor dos exércitos o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mesmo em meio à guerra, mesmo em meio às lutas, mesmo no meio daquele exército gigantesco que vem contra você, lembre-se que o Senhor dos exércitos está com você. Refugie-se debaixo das suas asas, refugie-se debaixo da proteção do Senhor, refugie-se debaixo da graça maravilhosa, salvadora e redentora de Jesus Cristo. Esse é o primeiro dos nossos conselhos. Segundo lugar, nós precisamos colocar Deus como centro das nossas vidas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. No versículo 4, versículo 5 diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está bem no meio dessa cidade. Essa cidade não será abalada. Deus ajudará desde amanhã. Há um rio que corre bem no centro da cidade de Deus. A água, desde o primórdio dos tempos, o homem procura refúgio, procura fazer sua morada próximo aonde tem água potável, próximo aonde tem água para que ele possa tomar, para que ele possa regrar as suas plantas e ele possa sobreviver. Toda a humanidade antiga
foi construída em volta de rios. E a palavra de Deus nos diz que a vida nasce a partir do rio. E há vida jorrando no rio de Deus, porque o rio de Deus corre no centro da cidade do Senhor. Então, por isso nós precisamos colocar o Senhor como centro das nossas vidas. O Senhor precisa ser adorado, o Senhor precisa ser buscado em primeiro lugar, o Senhor precisa ser valorizado para que todo esse mal se afaste de nós. Em terceiro lugar, saber que Deus é soberano. Versículo 6 até o versículo 6, o versículo 8 e o versículo 9 diz: bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Sobre o poder da voz do Senhor, nada fica em pé. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolação efetuou sobre a terra. Ele põe fim à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros de fogo. Todo o controle está nas mãos do nosso Deus. O Senhor vê, assiste, enxerga e domina todas as coisas. O Senhor, se não for da permissão de Deus, nada acontece. A Bíblia diz que Deus controla, Deus sabe até mesmo do fio de cabelo que caiu dentro da sua cabeça. Deus tem consciência, Deus sabe de todas essas coisas. E por fim, aquietai-vos em Deus. Não adianta ficar desesperado buscando solução em outro lugar, não adianta ficar com medo das coisas que podem acontecer, não adianta ficar ansioso pelo dia de amanhã, não adianta se desesperar com essa doença que está à porta. Aquietai-vos no Senhor. Versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. O Senhor está no controle de todas as coisas. O tempo de aflição é um tempo precioso, aonde nós aprendemos a confiar, onde aprendemos a experimentar do refúgio do Senhor. Tiago 1,24 diz: meus irmãos, tende por motivo de bom ânimo se passardes por provações, sabendo que a provação desenvolve perseverança. A perseverança deve terminar a sua obra, para que sejam maduros e completos, sem faltar coisa alguma. Aquietai-vos. Deus está no controle de tudo. O que fazer no momento das crises? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Abriguem-se no Senhor, coloque o Senhor no centro de todas as coisas e devolva o senhorio ao Senhor Jesus, que governa, que rege, que dirige, que criou tudo. Devolva a glória ao Senhor, e esse mal será exterminado da terra. Ore ao Senhor, busque estar mais próximos de Deus, busque nesses instantes se aproximar do Senhor, conhecer mais a palavra do Senhor e dedicar mais tempo para exaltar, para glorificar e para bendizer o seu nome. Que o Senhor nos abençoe e que a graça de Jesus Cristo seja com vocês, para a glória e honra do nome do nosso Deus.